Evangelho de hoje é o Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículos 46 a 50. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: "Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo." Jesus perguntou àquele que tinha falado: "Quem é minha mãe e quem são os meus irmãos?" E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: "Eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe." Palavra da salvação. Comentário ao Evangelho. Alguém disse a Jesus: "Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo." Olhando esse versículo bíblico, nós nos perguntamos sobre os irmãos de Jesus. Quem são? O que a Bíblia quer dizer quando fala que os irmãos de Jesus estão aí fora e querem falar contigo? A igreja sempre confessou a virgindade de Maria, a mãe de Jesus. Ela confessa a virgindade real e perpétua de Maria, ou seja, perpétua no sentido de que é para sempre, desde antes de conceber, durante o parto do menino Jesus e após o parto de Jesus. Maria permanece realmente e perpetuamente virgem. E a igreja ensina, com efeito, o nascimento de Cristo não lhe diminuiu, mas sagrou a integridade virginal de sua mãe. Isso porque alguns falam: mas no parto não tem como a mulher permanecer virgem, porque fisiologicamente já não é possível estar intacta. Acontece, no entanto, que a virgindade, que a igreja sempre se referiu, é justamente o fato de ela não ter coabitado com homem nenhum. Ou seja, Maria não teve nenhuma relação sexual, nem antes, nem durante a gravidez, nem após a gravidez. Então, a igreja sempre confessou a integridade da virgindade de Maria em todos os momentos de sua vida. E por isso, a liturgia da igreja celebra Maria como sempre Virgem Maria. A Escritura menciona irmãos e irmãs de Jesus. Essas passagens, no entanto, não designam outros filhos. Alguém poderia dizer: mas a Bíblia fala, a igreja pode até dizer que Maria é sempre virgem, mas na Bíblia está escrito irmãos e irmãs de Jesus. No entanto, essas passagens não designam outros filhos de Maria. Com efeito, Tiago, José, irmãos de Jesus, que aparece em Mateus 13:55, são os filhos de uma outra Maria, discípula de Cristo, que significativamente é designada como a outra Maria. Essa referência a outra Maria aparece em Mateus 28:1. Então, quando nesse texto que nós lemos hoje fala dos irmãos de Jesus, está se referindo a parentes próximos de Jesus, porque era assim no Antigo Testamento que os parentes próximos eram designados, eram chamados de irmãos. Existe todo o estudo bíblico que comprova isso, que algumas passagens do Antigo Testamento, parentes próximos são chamados de irmãos. Mas alguém poderia insistir: mas na Bíblia está escrito irmãos, então são irmãos. Então, se a pessoa quer levar a Bíblia ao pé da letra, ela vai ter muitos problemas. Por exemplo, em Romanos 8:26 está escrito: os que ele distinguiu de antemão, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que seja o primogênito entre uma multidão de irmãos. Aqui a palavra irmãos está acompanhada da outra palavra multidão, multidão de irmãos. Jesus é o primogênito entre uma multidão de irmãos. Se formos levar a Bíblia ao pé da letra, Maria deveria ter dado à luz a uma multidão de pessoas, e isso não é verossímil, ou seja, não podemos levar a Bíblia ao pé da letra. Jesus, confessa a fé da igreja, é o filho único de Maria, mas também, conforme a Bíblia, é o primogênito entre uma multidão de irmãos. Então, dizer que Jesus é filho único de Maria, que Maria permaneceu sempre virgem, não contradiz a Escritura quando ela diz que Jesus é o primeiro primogênito
de uma multidão de irmãos. Ao assumirmos que somos discípulos de Jesus, passamos a constituir a família de Jesus. Então, pensando nessa multidão de irmãos, nós precisamos pensar no sentido espiritual da Escritura. Existe uma multidão de irmãos. Então, nós fazemos parte desta multidão de irmãos. Nós somos esses que compõem essa multidão de irmãos. E quando nós nos tornamos parte dessa multidão? Quando nós nos tornamos discípulos de Jesus. Ou seja, nós passamos a constituir a família de Jesus. Tornar-se discípulo de Jesus, como é possível fazer parte dessa família? Tornar-se discípulo de Jesus é aceitar o convite de pertencer à família de Deus, de viver conforme a sua maneira de viver. Aquele que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Então, basta que façamos a vontade do Pai dos céus, que nós faremos parte da família de Jesus. Nós teremos irmãos, irmãs e, para quem é mulher, mãe de Jesus, né? Interessante pensar nesse trecho bíblico, né? Porque aqui não pode ser levado ao pé da letra a posição familiar, irmão, irmã e mãe, e sim membro da família. É isso que o texto quer dizer. Então, basta fazer a vontade do Pai que está nos céus, que nós nos tornamos membros dessa multidão, dessa família de Jesus. Então, peçamos à Virgem Maria que interceda por nós, hoje e sempre, que nós façamos parte dessa multidão de irmãos, que nós sejamos sempre membros da família de Jesus e obedeçamos a palavra, façamos a vontade do Pai. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém.